Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Grael. Hoje eu tenho o prazer de receber o Instituto Reação, representado pela assistente social Ludmila Carqueja. Ludmila, ela já está entrando daqui a pouquinho. Hoje nós vamos debater um tema muito importante. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a proteção à criança e ao adolescente. Vamos falar um pouquinho da nossa política de proteção, a preocupação das duas instituições em garantir os direitos tanto da criança quanto ao adolescente. Seja bem-vinda, Ludmila. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu comecei aqui a fazer uma breve apresentação sobre o nosso tema, Então já expliquei para a galera que está assistindo que o tema focal hoje vai ser a proteção à criança e adolescente, que vamos falar um pouquinho das ações institucionais, no tempo de pandemia, no tempo de isolamento social, e também um pouco sobre a nossa política de proteção. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma reflexão sobre o Maio Laranja, sobre a importância desse mês. Eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece a campanha. Então, no mês de maio, ele é dedicado ao combate e ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, há 20 anos essa campanha foi lançada, então tem uma série de ações, que são feitas. E a grande alusão a esse tema é referente ao dia 18 de maio. Não sei se todo mundo conhece. É uma história triste, mas que precisa ser falada. Então, no dia 18 de maio de 1973, no Espírito Santo, uma criança de 8 anos, chamada Araceli, ela foi sequestrada, violentada, morta, teve todos os seus direitos violados. Então, desde então, uma série de campanhas são feitas para a gente fazer mesmo uma reflexão. Então, assim, esse era o meu recado inicial para a gente começar nosso bate-papo hoje. Ludmila, queria que você se apresentasse. Eu acabei cortando, eu peço até desculpa, que você pudesse se apresentar, falar um pouquinho sobre o Instituto Reação. Claro. Boa tarde. É um prazer, estar aqui com vocês. Meu nome é Ludmila Carqueja, eu sou assistente social do Instituto Reação há 5 anos, e trabalho no Polo Rocinha, tá? Bom, eu vou fazer um resumo rápido aqui do Instituto, só para quem não conhece, conhecer um pouquinho, O Instituto ele foi criado, pelo medalhista olímpico Flávio Canto, em 2003, Nós, somos uma ONG que promovemos o desenvolvimento humano e a inclusão social por meio do esporte e da educação e fomentamos o judô, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, O esporte, na verdade, ele é usado como um instrumento educacional de transformação social, e para a gente, que a gente costuma dizer, formando faixas pretas dentro e fora do tatame. Atualmente, nós temos um pouquinho mais de 1.800 crianças, adolescentes e jovens, divididos em 8 polos, que são os polos Rocinha, Cidade de Deus Taquara, Cidade de Deus Iniciação, Tubiacanga, Pequena Cruzada, Rocha Miranda, Solar Menino de Luz, e agora, no início do ano, inauguramos o polo, em outro estado, em Cuiabá. É basicamente isso. E como que está sendo as ações nesse período de quarentena?
né? Principalmente as ações no mês de maio. Então, nesse mês, ele tem uma grande representatividade, né, do combate, né, ao abuso, né, da criança e adolescente. Então, o que a gente entende? Né? A gente entende que, nesse momento, os vínculos, né, eles estão fragilizados, principalmente com relação, né, à escola. Né? As crianças, elas não estão indo à escola. E nós, né, que trabalhamos, né, com as crianças e com os adolescentes e os jovens no contraturno escolar, né, entendemos que está tudo muito fragilizado, né? Acaba que os vínculos estão fragilizados, tanto da escola como dos nossos, né, conselhos, né, como o conselho tutelar, como CRAS, CREAS, né? Todo mundo trabalhando em contingenciamento, né? Mas a nossa principal estratégia nesse momento, né, é manter, né, contato, né, por redes sociais, pelo telefone, pelo WhatsApp, né? Todos os nossos professores de judô, educadores sociais, psicólogos e assistentes sociais, né, estão em constante interação, né, do que pode ser feito, se alguém é acionado, não consegue, né, contribuir, não consegue orientar, aciona o outro colega, que a gente entende que esse contato não fique mais fragilizado. Sim, sim. A outra coisa, né, é que nós, na verdade, nós e todo mundo, né, nós tivemos que nos reinventar. Né? Então, atualmente, o Instituto ele promove, né, aulas, né, de judô online, treinos online, oficinas, né, que a gente denominou agora oficina criativa, constrói, né, podcasts, né, denominado Papo Reto, os atendimentos psicológicos, né, estão sendo feitos online, o serviço social trabalhando remotamente também, né, por telefone, pelo WhatsApp, dando informações, orientações, fazendo a nossa escuta, que você conhece bem. Que mais? Vídeos, cards, deixa eu ver aqui, o que mais? Estamos tendo aula de meditação também online, que já legal. é uma atividade, né, de meditação transcendental, atividade, enfim. Temos quiz, né, para os adolescentes também, né, em diversos temas. Enfim, estamos tentando aí, da melhor forma, né, chegar ao nosso público, né, de dentro das nossas casas, né, nesse momento tão difícil que eu acredito que não imaginávamos que passaríamos por isso. É verdade. É realmente o momento de se readaptar, né, se reinventar, como você disse. O Projeto Grael está atuando de forma bem parecida, né? Então, nós temos grupos de WhatsApp com todas as turmas, né? Tanto do grupo das oficinas náuticas, né? Como do grupo esportivo. Então, inclusive, nesses grupos, a gente tem até o cuidado do professor ele não estar sozinho, né? Respeitando nossa política de proteção, tendo sempre um técnico junto, né? Alguém do corpo técnico da instituição. As aulas também estão acontecendo dessa forma, então os professores de vela, os professores de canoagem, né? Tem até alguns professores que já estão aí online, que eu já vi, eles também estão dando aula, né, dessa forma também, até para a gente continuar próximo do nosso público
como você já disse, né? Os atendimentos, eles também estão acontecendo de forma virtual. Então, o serviço social hoje, ele tem um telefone exclusivo para atendimento. Então, inclusive, quando há necessidade, tem até atendimento por meio de videochamada, né? Porque muitas das vezes o olho no olho é necessário, né? Essa aproximação. E aí a gente vai se reinventando para tentar se manter cada vez mais próximo, né, de nossas crianças e adolescentes. Também temos um quiz, né, mas já com foco no profissionalizante, que a gente chama de aglomerar na rede. Afinal de contas, aglomerar nesse espaço ainda pode, né? Então, é um momento que a gente junta todo mundo, né, os professores das oficinas náuticas, os professores dos cursos profissionalizantes, os alunos, né, o serviço social, a coordenação. E aí é o momento da gente começar a repensar, né, mesmo as nossas ações. E sobre o Maio Laranja, né, foram feitas algumas ações também de reflexão pela data, né? Nos anos anteriores, é um mês temático na instituição, então, na semana do dia 18 de maio, nós temos a Semana de Enfrentamento à Violência à Criança e Adolescente, onde tem uma série de ações, debates, a gente recebe convidados, né, roda de conversas com as famílias, né, porque é um tema que a gente não pode deixar esquecer, principalmente nesse momento de pandemia. A gente sabe que, infelizmente, os números de violência criança e adolescente vêm aumentando, né, as mulheres também. Muitas das vezes a nossa casa não é um ambiente seguro, né, então manter aquela criança, aquele adolescente na escola, no projeto social, né, pode tirar ele de um risco eminente, né? Então a gente tenta, de alguma forma, tentar trazer essa criança, né, esse aluno bem para próximo da gente, né, mesmo com essa distância, mas com esse meio virtual a gente consegue se aproximar de alguma forma. Você estava falando, né? Eu até dei uma pesquisada, né? Que segundo a Agência Brasil, os números, né, de violência contra criança e adolescente, eles aumentaram, né, nesse momento de pandemia, 32%. Né? É óbvio, né, que a violência ela existe, né, e que ela não é específica da pandemia. Né? Mas é um número que eu, sinceramente, eu considero assim, super alarmante. Eu, na segunda-feira passada, eu assisti uma live e eu achei bem interessante porque tinha uma assessora, né, da Secretaria Municipal de Educação e me deu também, né, um conforto, né, entre aspas. E a Secretaria de Educação, ela criou um aplicativo, né? E aonde eles permanecem, né, com uma escuta, né, com os alunos, né, desse aplicativo. Além dessa escuta, né, para os jovens e para os adolescentes, tem jogos interativos. Eu até de curiosidade, né, pedi o link, né, dei uma olhada. Então, pelo menos, né, eu fico imaginando que eles estão sem ir à escola, mas eles estão, né, em contato com os professores, com orientadores, com diretores, coordenadores. Né? É óbvio que a gente também sabe que tem essa questão do acesso à internet, do celular, né, que não é todo mundo que tem, mas, ao mesmo tempo, tem uma compensação, né? E temos nós, né, para complementar, né? Então, eu fiquei bem feliz de ter conhecimento, né, de mais essa possibilidade, além, né, da gente, né? Porque tanto a violência contra a criança e adolescente, como a violência contra a mulher, ela é intramuros, né? Sim.
Então, como você mesmo disse, né, a questão da segurança, né, e da nossa preocupação, né, e mais uma vez repetindo de toda essa rede fragilizada, né? Sim, pois é. Então dá um conforto, né, saber que eles têm esse aplicativo, que eles têm a gente, né, que eles podem contar, né? Sim, Nesse sim. período que é muito difícil, que está sendo muito difícil para todo mundo. Eu também estava dando uma olhada nessa pesquisa da Agência Brasil e eu vi que o número de denúncias, né, aumentou em 18%, né, que também é um dado importante, né, porque a gente sabe que muitas das vezes existe ainda a cultura do medo, né, o medo do denunciar, o medo de que vai acontecer alguma coisa comigo, que vai acontecer alguma coisa com a criança, né? Então, assim, eu costumo dizer que primeiro a gente precisa reconhecer o problema, né? Reconhecer que naquele momento, naquela casa, aquela criança está sofrendo algo, está correndo algum risco, né? E aí depois a gente precisa fazer a nossa parte, que é denunciando. E aí existe o Disque 100, onde podemos fazer essa denúncia de forma anônima, né? E aí vai ser investigado o caso, né? E nós, como técnicos, né, como educadores, a gente precisa trazer também esse tema para debate, né? Porque, assim, infelizmente, é um tema que não deveria ser, mas é tabu. Sim, com Né? certeza. É tabu, não é discutido dentro das casas, né? Muitas das escolas também não discutem esse tipo de tema. E aí a criança, adolescente, eles ficam fragilizados, né? Porque para muitos é uma realidade que é tão constante que acaba se normalizando, né? Então assim pode ser não pode falar. Desculpa. Não. E é um tema que se a gente não trabalhar, né, com prevenção, né? É verdade. Se a gente não conversar, não orientar, né, se a criança ou adolescente, a própria mulher, se ela não, né, não se conhece, não sabe, né, dos seus direitos, não sabe, fica pior, né, o Bruna? Acho que É a verdade. gente, né, é uma questão realmente bem difícil, assim. Sim, sim, Respirar sim. muito fundo. Sim. E essa questão do isolamento social e o uso constante das redes sociais, né? As ações do Maio Laranja esse ano foram diferentes, todas elas foram de forma virtual, né? Então eu acredito que chegou num público que até então os outros anos não chegava, né? Já que está todo mundo tão conectado. Então talvez esse possa ser também uma das causas, né, do aumento das denúncias ter chegado a 18%, né, no país. Ou que as pessoas estão se conscientizando mais, né? Então, assim, pode ser que um sinal que dentro desses 20 anos de ações, de campanhas, né, as pessoas estão se conscientizando e estão percebendo que a gente precisa realmente proteger, né? Eu acho que é muito mais do que uma questão de denúncia e sim de proteção, né? A gente já foi criança um dia, já foi adolescente um dia, né? Então a gente sabe como que são pessoas vulneráveis, né? Que realmente precisam ser protegidas de alguma forma. É verdade, é verdade. Né? Eu até nessa live, né? Nessa live que eu assisti, eu achei muito interessante, né? Que a psicóloga falou uma coisa, né? É óbvio, né? Que os meninos eles também sofrem abuso, né? Mas quem acaba sofrendo muito mais são as meninas, né? As mulheres, né? Além de toda a violência, né? Violência física, violência emocional, né? Enfim. Né? E ela falou uma coisa, né? Que quando a gente vai lá, né? Pensar, né? Na questão, né? Na sociedade que a gente vive, né? Na sociedade patriarcal, a menina ela faz a comidinha, né?
ela faz a comidinha, ela brinca com panelinha, ela brinca na cozinha, e os meninos pilotam seus aviões, dirigem seus carros, né? Então, eu acho que a gente também tem que começar a tentar, né, discutir, né, isso sem falar da questão do racismo, né? Acho que não é o assunto aqui, mas eu acho que isso sem pensar na questão do racismo. Mas a questão mesmo, né, salarial, né? Então, eu acho que a gente, da onde vem isso tudo, né? Por que acontece isso tudo? Então, assim, foi uma frase, foi uma explicação para mim muito, muito reflexiva, assim, sabe? Então, eu queria só deixar aqui, né, registrado, enfim. Ludmila, eu sei que tanto o Projeto Grael quanto o Instituto Reação, né, implantaram políticas de proteção, né, políticas institucionais e espelhadas nas políticas nacionais voltadas para a criança e adolescente existente. Então, eu queria que você falasse um pouco como que foi essa implantação da política no Instituto Reação. Depois eu falo sobre o Projeto Grael e a gente vai trocando. Então, nós temos uma parceria, né, com a Lauros. Se eu não me engano, eu acredito que deve ter sido praticamente no mesmo momento, né, que o Instituto Grael, e, né, onde foi, né, nos apresentado, né, uma política, né, uma política de proteção infantil, e já não era a hora, né, eu particularmente considero, né, um grande avanço, onde a gente conseguiu, né, adequar, né, a nossa realidade, né? Dentro dessa política, né, que é a política de proteção infantil do Reação, a gente entende que criança, né, na verdade, não é criança, é que pessoas, né, até 18 anos são consideradas crianças, né? E se de maior idade, com algum tipo de vulnerabilidade, né, a gente entende que a gente precisa proteger, né, e oferecer oportunidades iguais, né, principalmente para os jovens de baixa renda, né, que né, o público, né, que nós do Instituto trabalhamos, né, e por meio de implementação de projetos baseados, né, em atividades sociais, educacionais e esportivas, né, e por trabalharmos em locais, né, que, na verdade, são locais... nós trabalhamos com população de baixa renda, trabalhamos em comunidades, né, favelas. Eu costumo falar favela, mas algumas pessoas dizem que não é politicamente correto, mas para mim é favela. Então, torna-se imperativo um conjunto, né, um conjunto de políticas, procedimentos que facilitem até a mitigação desse gerenciamento de risco, né, que é associado à proteção da criança e do adolescente. E essa política, ela se aplica, né, a todos os colaboradores, né, do Instituto Reação, né, independente, né, contratados ou voluntários, tá? Nós temos muitos voluntários, né? E conforme, né, a política aí do Projeto Grael, né, são diretrizes baseadas na Convenção Internacional das Nações Unidas, né? Nós temos um código de conduta, né,
que é um documento onde cada colaborador, tá, ao tomar conhecimento dessa política, a ter acesso dessa política, ele se responsabiliza, né, vamos dizer que moralmente, né, e ele precisa seguir, né, essa política e entender e reconhecer de abuso sexual, casos de bullying, casos de abuso físico, casos... na verdade, ele precisa... tem toda uma orientação e direcionamento, né, de como ele deve agir, né, de qualquer coisa que ele perceba, né, precisa ser reportada ao serviço social. Então, isso vale, né, para os professores de judô, para os educadores, para o próprio assistente social, para os psicólogos, né? E na verdade, tudo isso, né, é justamente para promover a segurança, né, das nossas crianças, adolescentes e jovens, né? Então, é meio que uma política compactuada, né, com os funcionários, né, e que eles fiquem sempre atentos, né? Dentro dessa política tem uma orientação quanto aos sinais, né? Os sinais de negligência, os sinais de bullying. Então, independente se é professor de judô ou se é educador social, que de repente tem um lado mais sensível, né? A gente orienta, né? Tivemos até ano passado uma dinâmica, né, com todos os funcionários, até na implementação da política, né, onde nós criamos, né, algumas situações para que eles... para a gente, na verdade, não avaliar, mas para a gente poder compartilhar e tirar dúvidas, né, com um grupo de colaboradores, né, com um grupo de profissionais mesmo. Sim, sim. Lá no Projeto Grael nós também temos, né, a política de proteção, né, ela também surge a partir da nossa parceria com a Fundação Laureus, né, ela foi implementada no meado do ano passado, então nós iniciamos uma série de formações, né, com a nossa equipe. Também temos um código de conduta, né, que ela se aplica a todos os colaboradores, voluntários e estagiários. Inclusive, no processo de contratação, né, da equipe, a apresentação da política de proteção. Então, é importante que desde o início aquele novo funcionário ele tenha acesso, né, às regras da instituição. Sim, sim. Nós também temos nesse código de conduta e na política uma lista, né, de situações ou de violências, né, que aquele profissional ele pode vir a identificar, né, numa criança ou num adolescente. E aí, para isso, nós fizemos, além das formações, nós criamos um fluxograma. Então, hoje existe um fluxo de identificação, né? Então, a partir do momento que o educador ou o professor, né, ele escuta um relato de um aluno, ou ele percebe uma marca, ou ele identifica algum tipo de violação, ele preenche uma espécie de formulário onde ele informa para o serviço social qual foi, o que ele viu, né, o que ele percebeu, qual foi o teor daquela conversa, e a partir daí o serviço social ele começa toda uma investigação, um atendimento, e se haver necessidade, o caso é encaminhado para o Conselho Tutelar, é encaminhado para o CREAS, né, e órgãos cabíveis. A gente já tinha uma dinâmica que continuou, a política de proteção,
que todas as vezes que chegasse, né, o professor chegasse com o aluno, se não fosse algo de extrema confidencialidade, a gente sempre atendia em conjunto, né? Então, sempre o serviço social e a equipe, a pedagoga, sempre juntos, porque são dois olhares diferentes, então a gente consegue chegar numa solução mais rápido, né, para aquele caso. Nós temos também o nosso termo de uso de imagem e voz, que está dentro da política de proteção também, né? Então, assim, a proposta é que a nossa política de proteção ela possa ser difundida, ela possa ser divulgada, né? Estávamos planejando uma formação para os pais, né, em março, mas veio a pandemia e a gente não conseguiu concluir, mas eu acredito que daqui a pouco a gente consegue estar dando continuidade, né, a essas ações. Sobre a dinâmica que você citou, né, junto aos professores, nós fizemos algo bem parecido também, né? O legal é que as instituições elas acabam falando, né, a mesma coisa, uma linguagem bem parecida, né? Isso é bem bacana, né? Mostra que nós estamos bem alinhados, né, em prol do nosso público. Então, nós fizemos uma dinâmica bem parecida também, com cards, né, onde tinham frases que os professores eles precisavam identificar o problema, e todas as frases, as histórias utilizadas foram histórias que em algum momento chegaram para o serviço social, né? Então, assim, alguns professores se chocaram, né? E é importante, né? É importante assim que eles saibam o que está acontecendo, né? A nossa realidade da instituição, que a gente possa unir forças, né? Para tentar amenizar, né, esse problema. O ideal é que o problema não acontecesse, né? Mas a gente é um trabalhinho de formiguinha, de conscientização, né? E aí a gente consegue chegar ao nosso objetivo final. No ano passado, no mês de junho, nós conseguimos trabalhar, né, nas rodas de conversa do serviço social, nós conseguimos trabalhar com os pais essa temática, né, sobre a prevenção, né, e o combate à exploração e violência, e conseguimos trabalhar também com as crianças, né, porque nós temos lá aulas de judô e oficinas pedagógicas, então, que são divididos por faixa etária, né, de 4 a 6 anos, de 7 a 9, de 10 a 11, de 13 a 15, né, e de 15 a 29. E nós conseguimos trabalhar essa temática, né, as educadoras, principalmente, conseguiram trabalhar essa temática com os alunos, né, óbvio que com os pequenininhos, né, de uma forma mais lúdica, seja com desenho, né, com os maiores, né, com dinâmicas, palestras, discussões, e foi em junho de 2019, né? Mas foi muito interessante, né? Foi muito interessante. Tivemos não, na verdade, assim, por um lado, né, o trabalho é muito bom, né? E tivemos algumas revelações, né? E crianças, né, que começamos a prestar mais atenção, né, até para poder fazer uma intervenção. Então, a minha avaliação que foi muito produtivo, né? Às vezes, né, é um tabu, é triste, né? Mas precisamos falar sobre isso, né? É verdade. Ludmila, vocês encontraram alguma dificuldade na implementação da política de proteção? Ou com os colaboradores, ou com os pais, ou até mesmo com os alunos? Com os alunos, não. Com os alunos, a criança, né, e o adolescente, eu acho que eles abordam, né, eles
as crianças entendem, mas não entendem muita coisa, assim, né? Entendem, mas não sabem, né, se expressar, né, totalmente. Com os adolescentes, eu acho que é um assunto que alguns sentem vergonha, mas que é muito bom ser conversado, né, ser falado, né? Precisamos falar, né, sobre isso. Com os colaboradores, né, tem algumas coisas dentro da política, né, que é óbvio, né, que alguns, de repente, como fala, questionam, né, que hoje nós temos, né, Facebook, eu acredito que você também tenha a questão do Facebook, que não pode ter, né, que não pode ter ninguém adicionado no Facebook, menor de 18 anos, tem a questão de viagem, não levar em seu carro. Então, algumas, né, tem algumas coisas que as pessoas questionam, né, mas são medidas que eu entendo, né, e que precisam, né, ser... Desculpa, meu telefone está tocando. Pronto, acho que precisam ser abordadas, né, e são questionáveis, né? Ah, mas eu já tenho fulano no Facebook, mas eu já tenho ciclano, né? Eu não sei como é que funcionou aí, mas algumas pessoas, né? Eu, como não tenho rede social nenhuma, já te confessei isso, só tenho WhatsApp, mas eu acho que a questão é delicada nesse sentido. Lá no projeto, antes de implementar a política de proteção, nós fizemos uma série de formações com diversos temas, né? Então, teve uma formação sobre racismo, uma outra formação sobre a questão do suicídio e autolesão, né? Que, infelizmente, começou a pipocar também, né? Junto ao nosso público. Nós tivemos formações sobre a importância do escutar, né, e de reconhecer sinais, porque muitas das vezes aquela criança, né, ou adolescente que não para quieto, que acaba atrapalhando em algum momento a aula, será que realmente ele não quer participar? Ou é um sinal de, epa, gente, me ajuda? Né? Então, nós fizemos uma série de formações que foi importante para vir a implementação da política. Né? Então, assim, eu confesso que nesse momento inicial das formações, mexeu sim em algumas feridas, né? Porque, assim, para a gente debater o racismo, debater essa questão da autolesão, né? Algo realmente que a gente precisa ter uma escuta, né? Para reconhecer. E na questão da implantação da política, a gente também não teve muitos problemas, né? Até porque foi apresentado ponto a ponto. A gente teve esse cuidado, né, de mandar o material para os colaboradores, e aí depois separar um dia para a gente debater cada ponto da política, estudar cada ponto da política. Né? O problema maior que a gente teve, assim, foram alguns questionamentos nessa questão de preencher esse documento, né, essa ficha de notificação, mas vai saber que fui eu, né, porque é da minha turma, eu não vou assinar. Então, a gente teve que trabalhar isso com eles, assim, a importância realmente de notificar, né? Porque, assim, para muitos de nossos alunos, eu acredito que no Instituto Reação também seja, o professor, ele é a referência, né? Eu tenho educadores lá no projeto que falam para mim, falam para o coordenador de esporte, assim, poxa, eu vi fulano crescer, que ele chegou aqui no projeto com 9 anos, hoje já está com 16, e ele já falou para mim, poxa, a referência masculina que eu tenho é você, que foi meu educador durante 3 anos. Né? Eu costumo dizer que as crianças e os adolescentes, eles acabam escolhendo alguém, né?
seja o professor, seja o educador, seja assistente social, é meio que uma escolha, né? Uma empatia, uma afinidade, né? Então, é com aquela pessoa que ele vai procurar, ou que ela vai procurar para falar alguma coisa, para pedir socorro, ou para falar, né, sobre coisas boas. Então, eu costumo dizer que lá fulano, né? Fulano te escolheu, entendeu? É você. Sim, sim. Lá no projeto é a mesma coisa. E você falou também sobre como que foi junto aos alunos, né? A gente também não teve nenhuma dificuldade. Agora me veio uma lembrança, né? Fugindo um pouquinho sobre a política de proteção e voltando lá para as semanas, né, temática para o Maio Laranja. No ano de 2017, nós fizemos um trabalho bem legal, sabe, junto ao nosso público, aonde uma das educadoras, ela desenhou bonecas, né? Então tinha a bonequinha rosa, que era a menina, o bonequinho azul, que era o menino, a menina e o menino, desculpa. E aí tinha várias tarjetas, né, coloridas, e cada cor representava um tipo de violência. Então, assim, as crianças e adolescentes, de forma anônima, em algum momento da atividade, eles iam lá, pegavam essa tarjeta, essa bolinha, e colocavam nos lugares que eles já sofreram algum tipo de violência ou que já viram alguém sofrendo, né? Então, assim, a gente ficou muito surpreso, sabe, assim, com o resultado final, né? Então, assim, era muita violência física, muita violência verbal. Então, na parte do rosto, principalmente da menina, ficou com muitas bolinhas coloridas, né? Porque as bolinhas, elas representavam ou que foi algo que doeu muito, ou que doeu pouco. Então, a gente também colocou sobre a questão da dor, né? Como que foi estar recebendo esse tipo de violência. E aí também a gente achou importante, né, já que surgiu isso em algum momento, trazer isso para a política de proteção. Então lá tem uma série de listagem, o que significa a violência física, o que significa a violência sexual, a violência verbal, né, em que momento isso pode surgir durante a aula. Né? Então, inclusive, a gente, além das semanas temáticas, a gente achou por melhor colocar esse assunto como assuntos transversais. Então, se surge durante a aula, a gente precisa parar, né? Não vamos velejar hoje, vamos refletir, vamos debater sobre esse tema. Tem uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, uma informação, né? A Lídia, ela é voluntária de uma escola pública e ela está dizendo que, com todo carinho e compreensão, ela descobriu entre os alunos, né, que um dos alunos era abusado pela família e a informação, né, ela foi encaminhada à direção da escola, né, que ouviu a estagiária, né, então bem interessante. Então, eu acredito também que possa ter acontecido assim, algo do tipo, né, lá no Reação, né, essas histórias que vão surgindo, né? São muitas histórias, né? Muitas histórias, muitas das vezes tristes, né? Mas que, né, infelizmente ainda acontece. A gente de repente se depara, né, com aluno ou com aluna, né, de 12 anos de idade e que não sabe, né, não sabe que o que ela sofre é abuso, né? Então, realmente é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Ter uma escuta, né? Nós somos, né, as profissionais da escuta,
Mas o que eu acho assim bem legal, né, lá no Instituto é que nós conseguimos, né, que o grupo todo, né, principalmente as educadoras sociais, que eu falo para todo mundo que eu sou super fã, né, e de ter um olhar atento, né, Uhum. porque o olhar, né, saber o que está diferente, o que mudou, né, e nesse período, como eu disse, né, a grande questão é esse afastamento da escola, né, porque a escola, eles estão sempre por muito tempo lá, né, Uhum. eles ficam com a gente 2 vezes por semana, 2 horas por dia, às vezes mais, mas a escola, né, ela tem um papel fundamental com essa temática. Então, é uma preocupação, né? Uhum. Mas eu costumo dizer que todos os profissionais, né, precisam estar atentos, né, aos sinais, né, É a verdade. essa realidade aí que a gente trabalha, Uhum. independente de classe social, né? Tem um levantamento, não me recordo agora a porcentagem, né? Mas os abusadores são os pais, os padrastos, os Uhum. É tios, os 40% primos, dos casos, né? né? Eles vêm de pessoas E os próximas. vizinhos, Uhum. né? São as pessoas que estão próximas. Então, precisamos estar todos atentos, né? É verdade. E também estão perguntando aqui como se dá os Uhum. encaminhamentos, né, para as autoridades legais e os órgãos, né? Que órgãos são esses que o serviço social encaminha esses casos? Então, eu tenho uma boa parceria, né, com o Conselho, né, Conselho Tutelar da Zona Sul. Em algumas vezes, né, devido à proximidade minha, né, por exemplo, com o prédio do Delamário, o Conselho Tutelar fica ali, Uhum. né? Então, eu geralmente, né, sempre que eu posso, eu procuro estar junto, né? Porque essa coisa de, não, a senhora tem que procurar o conselho tutelar, né? Ou se você notifica, né? Eu posso até notificar, né? Mas eu vou ligar Uhum. para o conselheiro, eu vou, né, tentar, né, é, fazer essa mediação, né? Seja com o conselho tutelar, seja com CREAS, né? Uhum. Mas sempre, tá? Sempre conversando, né? Com a família, né? Uhum. Dizendo, né? O que deveria, né? O que deveria ou pode ser feito, né? E usando essa Uhum. estratégia, né? Mas sempre, né? Sempre tentando estar muito próximo a eles, sabe? Uhum. E Sim. as outras colegas dos outros polos, né? A mesma coisa, né? Nós temos assistentes sociais atualmente no polo de Tubiacanga, no polo CDD Taquari, CDD Iniciação, e em Rocha Miranda, né? Uhum. E os outros são parcerias técnicas, né? Que é Pequena Cruzada, e o Solar Menino de Luz. Solar de Menino de Luz é um colégio, já tem toda uma estrutura, a Pequena Uhum. Cruzada também. Então, o que nós temos lá são aulas de judô, né? Uhum. E a escola já tem esse trabalho, né, deles, mas nos polos, né, que nós atuamos e que tem os Uhum. profissionais, né, esse trabalho é feito, né, dessa forma. A Sim, gente sim, precisa estar atento, estar junto, né, e ter como parceiro, sim, o Conselho Tutelar, né, que sim. parece um monstro, né, mas eu, nos 5 anos que eu estou na Rocinha, é, já precisei fazer algumas intervenções mais Uhum. sérias, mas é necessário,
né? O conselho tutelar, né, as pessoas têm uma imagem de que eles tiram o filho dos outros, que eles vão levar, que é bicho-papão, né? Mas eu sou assim, eu sou a favor do diálogo, da conversa, eu sento, eu espero, eu procuro, né? E as colegas a mesma coisa, né? Porque eu acho que é assim, né? Porque são assuntos também muito delicados, né? Sim, muito íntimo, né? E é a vida do outro, né? Sim, a vida sim. do outro, né? Lá no projeto a gente também tem essa preocupação, né? Inclusive, está dentro do fluxograma que eu tinha citado anteriormente. Então, assim, no primeiro momento a gente escuta aquele educador, né? Ou escuta a criança, né? Porque muitas vezes a criança vem até o serviço social, porque ele já tem o serviço social como referência, né? Então ele já procura de imediato. Então, no primeiro momento a gente escuta, né? Eu costumo escutar todos os envolvidos, né? E fazer fica o mesmo passo que você acabou de citar, né? É a escuta ativa, não havendo um diálogo, aí sim que a gente procura o Conselho Tutelar e o CREAS. Inclusive, hoje, o Projeto GRAEL ele acaba sendo também referência para esses órgãos, onde que o Conselho Tutelar e o CREAS encaminham crianças e adolescentes que estão ou que já passaram por situações de violência para fazer parte das nossas ações. Então, é um acompanhamento bem parceiro e mais de perto, né, com aquela família. Então, tem aquele atendimento inicial, aonde eu procuro entender o que levou a família ao Conselho Tutelar, por que levou ela ao CREAS, né, e a partir do momento a gente fazer todo o encaminhamento, e até mesmo para a gente, caso venha acontecer algo durante as atividades do projeto, a gente já sabe a situação que aquela criança vivenciava, né? Então, assim, é importante também para a gente, né, entender toda a realidade, né, que aquela criança, aquele adolescente já viveu, né? Então, a gente acaba sendo também referência, né, para esses órgãos. A mesma coisa sendo referência na implementação da política de proteção, né? Eu acredito que o Projeto GRAEL seja uma das poucas instituições no município de Niterói que tenha uma política de proteção assim tão a fundo. Ludmila, a gente tem só 5 minutos. Olha como passou rápido. Então, só porque você falou e eu lembrei, né, que justamente, né, por esse contato com o Conselho Tutelar, com o CREAS, com o CRAS, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, com o Instituto, né, Felipe Pinel, que é o IPUB, na verdade não é IPUB, né, o Pinel é emergência e o IPUB, e nós conseguimos, né, e que eu considero também um super avanço, e a gente recebe também, né, crianças, adolescentes e jovens, né, também dessas instituições, né, e a gente conseguiu, né, junto à instituição, né, que entende, né, e mesmo que não tenha vaga, né, a gente, né, passam por mim, aí vem já com encaminhamento, aí mesmo que não tenha vaga, a gente dá um jeito. Né? Eles são prioridade, sabe? Da questão do acesso também, né? De tentar, né, melhorar o acesso, porque de repente um homem de 32 anos, uma mulher de 40, né, com deficiência intelectual, o que ele precisa? Ele precisa de uma manutenção, ele precisa de um esporte, ele precisa... Né? Então, a gente consegue, né, além, é claro, do Conselho Tutelar, eu recebo um monte, né? E a gente, né, acata tudo. Não é fácil, né? Mas a gente tenta. É verdade. A gente dá nosso jeito. É verdade. Ludmila, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Né? Eu estou vendo aqui uns comentários bem legais, né? As pessoas dizendo que temas como esse é essencial o debate. Né? Inclusive, eu queria até sugerir, né, tanto a comunicação do Instituto Reação quanto a comunicação do Projeto GRAEL, que pudesse preparar mais debates como esse, né? É importante realmente reflexões, né? Não só no Maio Laranja, né? Mas que seja no decorrer do ano inteiro.
Tá? Então, gostaria realmente de agradecer a sua participação, foi muito proveitoso. Eu que agradeço aí pelo convite, espero que tenha dado tudo certo, né? Como eu te falei, minha primeira live, a gente nunca Então, foi esquece, ótimo, né? foi ótimo. Você já está na quinta, né? Que essa é Na a quinta, quarta. a quarta, né? Uhum. Então tá muito melhor, perdão, tá muito melhor que eu. Mas foi um prazer, né? Eu espero ter esclarecido, né? E ajudado aí, né? Uhum. E é isso, agradecer você, agradecer a Natália aí que está nos bastidores. E ela tá aqui pedindo pra gente encerrar, que ela tá com medo do Instagram cortar. Tá, mas bom. obrigada, gratidão por ter dividido com a gente todo o seu conhecimento. Obrigada a você, tá bom? Bruna. Obrigada mesmo. Nada, obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.